Esse é um áudio para retomar o podcast, que geralmente eu gravo na terça. Esse é o 6º episódio e se chama Eu Sou a Noite. E a partir dos próximos 3 episódios eu vou falar sobre alguns simbolismos que existem no universo do Batman, mas principalmente na fala dele. Tem uma fala que é: eu sou a noite, eu sou a justiça e eu sou a vingança. Que realmente são coisas que o representam, são a construção que ele fez dessa personagem, dessa persona que ele é, além da identidade original dele. Quando ele decide se tornar um vigilante, eu quase falei justiceiro, de certa forma as pessoas o entendem como um justiceiro. E aí eu vou falar isso depois. Mas quando ele decide se tornar essa pessoa que vai seguir seu próprio caminho, e um caminho que é diferente, é algo que ninguém estava fazendo, que quebra um pouco com a lei instituída, que trabalha junto com a polícia, mas não é a polícia, que se auto-institui, por assim dizer. Ele começa uma jornada que tem muito de pessoal. E é interessante essa questão da gente querer ser o herói, porque na cultura a gente entende que o herói é alguém bom, é alguém que nunca erra, ou se erra não tem problema, né? Faz parte da jornada. E em muitas passagens da história do Batman, das histórias, né? Não existe uma grande história. Existem várias histórias que fazem parte ou não do chamado cânone do personagem e do universo dele. Mas em muitos momentos ele encontra com as trevas, né? A noite que ele traz, a noite em que ele vive, né? Porque o Batman dificilmente ele existe de dia. Acho que só nos quadrinhos bem antigos não tinha muito problema se era dia ou se era noite. Era como se ele fosse o Batman o tempo inteiro. Mas depois de um tempo, eu acho que inclusive, talvez a partir dos filmes do Tim Burton, o Batman é uma criatura da noite. Ele só aparece à noite. E é basicamente parecido com o comportamento de alguns morcegos também. São criaturas que têm uma vida ativa à noite. Também lembra um pouco vampiros e tal, mas enfim. E é à noite que, teoricamente, o crime rola solto na cidade. Então, se de dia tudo parece estar bem e em seu lugar, todo mundo finge ser bom, à noite é que as coisas se revelam. À noite o mal, por assim dizer, entra em cena. É a noite que vão fazer grandes esquemas, vão bolar grandes planos. Aliás, podem ter bolado grandes planos durante o dia só para realizar a noite. Mas a noite é o grande palco de toda a ação que existe no universo do Batman. Grande parte das histórias mostra passagens do dia, mas o ápice é sempre a noite. O dia serve mais para uma construção para a gente chegar nesse ápice, para a gente chegar a esse auge. E interessante porque um personagem como o Batman dizer que eu sou a noite tem essa relação de viver a noite, de trabalhar à noite, já que ele não tá indo se divertir. Ele tá indo combater o crime, ele tá indo tentar contribuir. Ele vai com essa ideia de que ele tá tentando contribuir para um bem maior. E muitas vezes ele acaba encontrando não só o puro mal, né? As pessoas que são ruins têm desvios de caráter, mas ele encontra pessoas como ele. É que como a gente vê
apenas como personagens, isso serve em qualquer tipo de filme, em qualquer tipo de mídia. Quando a gente vê personagens, é muito fácil a gente falar bom e ruim e não entrar em detalhes. Principalmente, isso vai depender muito do ponto de vista que a gente está tendo. Se a gente tem o ponto de vista do herói, é muito difícil você se identificar com anti-heróis, nem tanto, porque eu acho que hoje em dia é um pouco mais fácil você se identificar com eles, porque o herói muitas vezes quer ser aquela perfeição absoluta, que muitas vezes não é. Eu acho que muitas construções da dramaturgia, mais televisiva e de filmes do que de literatura, tem pecado nessa parte. O herói tem que ser perfeito e incorruptível. Eu acho que o herói realmente acredita nisso. Que ele não pode ceder às tentações, mas as tentações existem o tempo inteiro para ele. Esse é o grande desafio, não é que ele já tenha que ser isso, mas é que essa é a jornada que ele está se propondo, de se tornar alguém melhor do que ele é. Já sabendo que ele não é assim, nossa, incrível, perfeito, eu acho que faz mais sentido a gente conhecer essas fraquezas, a gente acompanhar desafios que são comuns a qualquer pessoa. Não, assim, alguém que já tá pronto como herói, porque isso é um pouco surreal. Mas aí tem essa questão de o herói perfeito e o vilão que é puro mal, por assim dizer. É como se ele não tivesse um sentido. Como se ele não tivesse motivações... não sei, pertinente seria? Motivações que a gente pudesse entender. Não que a gente vá justificar também, assim, por que a pessoa faz o que ela faz, mas seria bom entender. Claro que para causar, assim, um efeito dramático, pra gente sentir terror, é bom também. Quando é impactante e não diz muito bem porquê. Tipo, o Coringa é um personagem que é assim, que ele é... ele não tem uma história por trás, então a gente não sabe muito bem o que motiva ele. Se é pura loucura, se é um desvio de caráter, se ele é uma pessoa assim, sã que escolheu, né? Sã assim de não ser insana, mas que escolheu ser um agente do caos e tudo mais. Mas então à noite, onde e grande parte das personagens do Batman se encaixam nessa vivência da noite, tipo Mulher Gato, por exemplo, o Espantalho também, por ser uma coisa mais de horror, assim. Adentrando a noite e se tornando uma outra pessoa, assumindo uma outra identidade e indo fundo naquela construção pessoal dele de ter vivido uma tragédia e querer evitar que novas tragédias aconteçam, ele encontra pessoas, né? Ele sempre vê, eu acredito que essa seja uma das questões do Batman, ele vê grande parte dos chamados vilões do Batman como pessoas, muitos deles são brilhantes, que têm desvios de caráter ou que muitos autores colocam como insanos, como pessoas loucas, mas talvez por terem escolhido caminhos diferentes. Muitas vezes é questionado se o Batman seria louco por estar fazendo o que ele está fazendo, né? Porque é fora do comum, do esperado. Alguém resolver vestir uma capa, construir uma identidade para tentar combater o crime sozinho. Eu acho que é algo que, por um lado, muitas pessoas gostariam de fazer, no caso da vida real, seria pegarem armas e combater o crime, fazer justiça com as próprias mãos. Que não é necessariamente o que o Batman faz, já que ele não usa armas. Tudo bem que ele luta, enfim, usa de violência, mas ele não chega a matar as pessoas, ele não tem essa intenção. Ele tem essa parte da ação, que
se desenvolveu bastante nas histórias, mas também tem uma parte em que ele é o detetive. Eu acho que essa parte de entender o que está acontecendo, de descobrir, de desvendar os mistérios, tem mais a ver com ele do que essa parte de ação que muitas vezes as pessoas esperam que tenha, por ser o herói, por, enfim. Mas eu acho que nessa construção de simbolismos, revelar o que está escondido faz muito sentido, né? Trazer à luz algo que não podia ser visto, algo que a gente não sabia que estava ali. É muito mais... histórias de mistério podem ser muito mais interessantes do que histórias simplesmente em que as pessoas estão dando golpes e se livrando de bandidos. Então na jornada dele, muitas vezes ele encontra tentações. As tentações dele não são como as dos outros. Em parte, eu tava pensando, porque como a persona original dele é alguém que não tem, assim, dificuldades financeiras, o crime não faz muito sentido pra ele. Principalmente porque os pais acabaram morrendo por causa de um assalto, é uma coisa muito assim, né? Ele não vê sentido em tomar as coisas dos outros. Principalmente não tem uma grande ambição, mesmo tendo posses, ele não é uma pessoa muito assim ligada nisso. Ele com certeza, se pudesse, daria todo o dinheiro que ele tem só para ter os pais de volta ou por algum momento que fosse, mas as tentações dele costumam ser essa de cruzar o limite, de em alguns casos de matar alguém. Geralmente isso se apresenta mais com relação ao Coringa mesmo, que tenta forçar ele a isso, a matá-lo. Com os outros não tem tanto essa vibe de, nossa, só matando eu vou conseguir me livrar dessa pessoa. E também tem a tentação de se envolver com mulheres que... grande parte das mulheres no universo do Batman são vilãs ou anti-heroínas. Então, como tem uma diferença muito grande de pensamentos, é muito difícil você conseguir que essa relação prospere. Então, quando você tá se sentindo atraído ou interessado no romance com aquela pessoa, fica muito complicado porque a pessoa quer te levar pro lado ruim, né? Pro lado das trevas, por assim dizer. Inclusive a Thalia, não sei se é Thalia ou Thalia Al Ghul, ela... Na verdade, o grande vilão é o pai dela, que é o Ra's. Ela é mais assim, como se fosse uma marionete dele, que eles têm interesse que o Batman assuma a Liga dos Assassinos, eles, enfim, seja o herdeiro do Ra's. E aí, pra isso, eles meio que usam ela como se fosse o par, né? Vem aqui vocês dois fazer um parzinho e governem o mundo, por assim dizer. E esse tipo de poder vira, assim, uma leve tentação, mas não é algo interessante pro Batman. Mas a pessoa, né? A pessoa acaba sendo interessante, que nem a relação com a mulher gata é meio assim. Você gosta da pessoa, só que vocês são muito diferentes nos seus valores. Então é difícil conseguir conciliar. Então, por mais que tenha química, tenha interesse e às vezes até afeto, você não consegue juntar os dois mundos porque... E não é nenhuma diferença assim de vivências, nossa, de classes ou de... seja lá o que for, de construção pessoal mesmo. E é uma construção tão forte dessas personagens que eles não... Eles têm uma dificuldade muito grande de deixar algumas coisas irem. Então acaba que ficam separados realmente. Nossa, e correu muito tempo. E eu vou me despedir agora porque já tá super acabando. Obrigada a todo mundo que escutou. Eu continuo na semana que vem a falar sobre a parte de Eu Sou a Justiça. E aí eu dou um link com Eu Sou a Noite e falo mais. Mas a Noite é praticamente uma personagem do Batman, então
vai voltar muitas vezes aqui.